gente! Aqui estou eu com a minha voz de locutor de corrida de cavalo para narrar mais uma tag 50 fatos. E o episódio de hoje é sobre Cézanne. Paul Cézanne nasceu em Aix-en-Provence, no sul da França, em 19 de janeiro de 1839. Filho de Louis Auguste Cézanne e Anne-Elisabeth Honorine Albert. Quando Cézanne nasceu, seus pais não eram casados, eles só casaram oficialmente 5 anos depois. Cézanne foi o primeiro filho e teve 2 irmãs, Marie e Rose. O pai dele abriu um banco, era um homem de negócios rentáveis, e como Paul era o único filho homem, ele sofreu com as expectativas do pai. Na escola, Cézanne conheceu o escritor Émile Zola e eles se tornaram muito amigos. Em 1857, Cézanne começou a frequentar os cursos noturnos na Escola Municipal de Desenho de Aix. No ano seguinte, Émile Zola se mudou para Paris e Cézanne ficou deprimido sem o amigo. Ele se matriculou na Universidade de Aix para estudar direito, pressionado pelo pai. A família Cézanne morou por muitos anos na propriedade Jas de Buffin, que o pai, Louis Auguste, recebeu de um de seus devedores do banco. Jas de Buffin e seus terrenos foram um tema recorrente nas pinturas e desenho de Cézanne. Cézanne destruiu os trabalhos do início da carreira. Aos 22 anos ele foi para Paris, o pai não queria muito, mas acabou cedendo. Cézanne ingressou na Académie Suisse, onde tinham estudado Monet e Manet, por exemplo. Ele tentou admissão na École des Beaux-Arts, que era a grande escola de artistas prestigiosos na época, mas foi recusado. Esse tempo que ele viveu em Paris, ele foi bancado pelo pai, recebendo uma mesada. Entre as pinturas dessa época, tem algumas com temas meio perturbadores, indicando problemas de raiva e repressão sexual. Cézanne era meio do contra, e em Paris ele exagerava na sua identidade provençal e ficou conhecido por suas observações espirituosas, espontâneas e por vezes ofensivas. Quando Cézanne conheceu Manet em um café, ele disse: "Eu não vou dar-lhe minha mão, Sr. Manet, pois não a lava há 8 dias." Aliás, frequentemente ele é tido como um gênio atormentado e recluso. Cézanne passava horas no Louvre copiando obras de mestres do passado. Para ele, o Louvre era o livro pelo qual se aprende a ler. O primeiro e único quadro do Cézanne aceito no Salão de Paris foi um retrato do seu pai. O jornal que o pai lê no quadro é onde o Zola escrevia críticas de arte. E como tem uma natureza morta do Cézanne também na parede, essas referências nos levam a crer que seria uma homenagem ao amigo Zola e às ideias que eles compartilhavam. Em 66 foi quando ele começou a pintar ao ar livre. Em 69 ele começou um caso com Hortense Fiquet, que era uma jovem modelo de artistas e costureira, mas ele não apresentou para a família, escondeu o caso e a Hortense dos pais, com medo que cortassem a mesada dele. 3 anos depois, eles tiveram um filho, e o Cézanne continuou não contando para a família dele sobre essa nova família dele. Só em 78 que o pai do Cézanne descobriu sobre a Hortense e o filhinho Paul. Ele ameaçou deserdar o Cézanne, mas reconsiderou e até aumentou os subsídios. O Cézanne adorava o filho, não se sabe ao certo o que ele sentia pela Hortense, mas ele vivia a vida dele. Itinerante, como se ele fosse solteiro. Em 86 eles se casaram, provavelmente por pressão da família do Cézanne e para legitimar o filho, que a essa altura do campeonato já era adolescente. Cézanne foi influenciado pelos impressionistas como Monet e Renoir e principalmente Pissarro, que se tornaria seu mentor. Cézanne expôs com os impressionistas na primeira exposição que eles organizaram, mas suas obras nunca se encaixaram inteiramente no impressionismo. Cézanne pintou uma Olímpia moderna, que era uma crítica à Olímpia do Manet. A versão do Cézanne era mais radical, mais ousada, e o Manet não ficou nem um pouco satisfeito com a provocação. Natureza Morta com Fruteira foi um quadro muito debatido na época que ele pintou. Foi comprado a primeira vez por Paul Gauguin, que descreveu o quadro como uma pérola excepcional e a menina dos meus olhos. Nele aparece um tema muito associado ao Cézanne, que é a maçã. A maçã pode ter uma conotação sentimental, porque quando Cézanne se aliou ao Zola contra os agressores da escola, o Zola teria presenteado ele com uma cesta de maçãs. Em 86, Cézanne e Émile Zola tiveram uma super briga. O Zola publicou um livro em que o personagem principal era um pintor sem êxito e desequilibrado. Apesar dele negar, muitas pessoas pensaram que o personagem tinha sido inspirado pelo Cézanne e eles nunca mais se reconciliaram depois disso. Em setembro, estreia o filme Cézanne et moi, que conta a história da relação entre o Cézanne e o Émile Zola. Na década de 1880, Cézanne pintou algumas das suas obras mais conhecidas ao ar livre e tendo o Monte Sainte-Victoire como um tema central das pinturas. A partir de 91, Cézanne se tornou um católico devoto, mas não praticante. Em 1870, ele contraiu uma bronquite que se tornaria crônica e em 90 passou a sofrer de diabetes. Em 1985, o marchand Ambroise Vollard organizou uma exposição individual do Cézanne na sua galeria e os jovens artistas de Paris ficaram super entusiasmados. Vollard foi muito
importante na divulgação da obra do Cézanne. Em 1901, ele começou a construção do seu estúdio em Le Louvre, nas redondezas de Aix. Ele estava no campo pintando quando caiu uma tempestade, ele passou mal, foi levado para casa, mas caiu de pneumonia e alguns dias depois veio a falecer. Era 22 de outubro de 1906 e ele tinha 67 anos. A obra madura de Cézanne, com as pinceladas largas sobrepostas e os múltiplos pontos de vista, influenciou Picasso e Braque, que criariam o cubismo a partir de tal referência. Cézanne é considerado um dos pais, se não o pai da arte moderna. As obras dele parecem mais uma provocação do que algo a ser seguido. Braque disse que Cézanne propiciou o gosto pelo risco. Cézanne tinha um papagaio que ele ensinou a dizer: Cézanne é um grande pintor, para ficar estimulando ele a se achar grande, ótimo e maravilhoso. Cézanne pintava muito devagar e levava meses, anos para terminar uma obra. Mesmo assim, ele produziu mais de 900 pinturas a óleo e 400 aquarelas. Sua obra mais cara já vendida foi um dos quadros Os Jogadores de Cartas, adquirido pela família real do Catar em 2011 por mais de 250 milhões de dólares. Cézanne maravilhoso. A exposição dos pós-impressionistas no CCBB tem obras dele. Assiste o vídeo, vai lá visitar, se inscreve no canal, curte, comenta, que eu amo. Beijo e até a próxima.